Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula e hoje nós falaremos sobre a Baixa Idade Média, tá bom? Então, vem comigo! Como eu falei para vocês, hoje nós vamos falar sobre a Baixa Idade Média, tá bom? Então, só para familiarizar vocês, a Baixa Idade Média ela é dividida em duas partes, a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. A Alta Idade Média é o início e a Baixa Idade Média, que é o que nós vamos estudar hoje, é o final da Idade Média, é o processo de transição da Idade Média para o mundo moderno. E ali vai começar mais ou menos no século XI e vai até o século XIV, que é quando se encerra a Idade Média, tá bom? Então vamos lá. Então, ó, as características gerais, como é que estava esse momento, o que estava acontecendo ali na Europa, tá? Então, primeiro, decadência do feudalismo. Então, lembra que vocês veem e verão na Alta Idade Média que o feudalismo ele tem uma série de características. Então, você vai ter o senhor feudal, que ocorreu o processo de ruralização da sociedade, depois do fim do Império Romano, enfim. Então, esse sistema, ele está em decadência, tá? É o início, ou seja, a estruturação desse chamado modo de produção capitalista, ou o que nós vamos ver mais à frente, que é o mercantilismo, que é justamente o primeiro meio de produção, o primeiro sistema que nós vamos ter ali, que seria um pré-capitalismo, tá? E as transformações básicas são essas. Autossuficiência para a economia de mercado, ou seja, os burgos, como existiam, tá? Os feudos, eles tinham autossuficiência. Então, lembra que vocês viram isso, que durante a Idade Média, os feudos eles eram autossuficientes, até porque o comércio ele era muito complicado até o século XI. Por quê? Porque está ocorrendo a invasão dos povos germânicos, depois dos povos nórdicos. Então, assim, essa série de invasões fazia com que o comércio fosse praticamente inexistente. Então, cada feudo ele tinha que produzir praticamente tudo que necessitasse. E aí, quando essas invasões elas começam a cessar, a finalizar, ali por volta do século X, XI, aí o comércio ele passa a se desenvolver, certo? E aí, com o desenvolvimento do mercado, com o desenvolvimento do comércio, desculpem, começa a ter essa economia de mercado, começa a ter um padrão de unificação de moedas que vai ser uma das bases do surgimento do mundo moderno. Um novo grupo social, que é a burguesia, nós vamos ver e vamos falar disso mais à frente, nós temos o surgimento dos burgos, que são locais onde os senhores feudais autorizavam que existisse esse comércio, ou seja, quando passa a existir esse comércio, são cidades fortificadas que ficavam dentro do domínio de um senhor feudal. E lá no finalzinho a formação das monarquias nacionais, ou seja, a estruturação dos estados nacionais, que isso vai acontecer na Europa e que cada país vai ter sua peculiaridade. Por exemplo, Portugal e Espanha vão passar pelo seu processo de formação de monarquias nacionais, ou seja, de unificação do poder, quando eles expulsam os árabes da Península Ibérica. França e Inglaterra já vai ter outro processo, que é quando acaba a Guerra dos 100 Anos. Então, cada país ali, cada um dos países tem suas peculiaridades nessa formação. Bom, com o fim das invasões, vai gerar um crescimento populacional que nós vamos ver um gráfico daqui a pouco. E aí, com esse aumento da população, obviamente, gera um maior consumo do que está ali dentro do feudo. E aí, como não tem tanta invasão, as guerras, os conflitos, eles diminuem drasticamente com essas invasões, aí muita gente começa a ser expulsa dos feudos, ou seja, com a expulsão dos feudos, as pessoas vão buscar guarida, ou seja, vão buscar um lugar para ficar onde? Nos burgos, nas cidades. Então, nós começamos aí nesse processo da Baixa Idade Média, tá? Uma transformação daquela sociedade rural para uma retomada da sociedade urbana. Tanto que a gente vai falar também do renascimento urbano, do renascimento cultural, que é uma das bases desse processo de transformação. O aumento do comércio, como eu falei para vocês, já que diminui
essas invasões, esses grupos que estão ali entre os feudos, e o aumento da criminalidade. Por quê? Porque nós vamos ter pessoas mais marginalizadas. Dentro desse contexto, existe justamente a história de Robin Hood. Então, seria dentro dessa ideia da criminalidade. Bom, aperfeiçoamento das técnicas agrícolas, o desenvolvimento da sociedade, o moinho hidráulico, o arado de ferro, enfim. E cada vez mais, como a população está crescendo, eles buscavam mais terras para cultivar, porque são mais bocas para alimentar. E aqui é um gráfico, tá? Para vocês verem esse processo de evolução. Então vejam ali, ó, os anos, tá? Que a gente tem. A Idade Média ela começaria ali por volta do ano de 406. Então a Alemanha, por exemplo, vamos pegar a linha dos 400. A Alemanha sai de 3 milhões e 500 mil para 9 milhões e 1.500. Outro país aí, França, sai de 5 para 15. Então, veja que o aumento médio ali desses países é de 3 vezes a sua população, ou seja, gera um excedente populacional. E aí, obviamente, nós temos uns períodos de decréscimo, como ali nos anos 1400, a gente vê França, Inglaterra e Gales tendo um decréscimo por conta da Guerra dos 100 Anos, tá? Enfim, então é só para a gente perceber isso aí que está acontecendo. A população da Europa que ela vai estar ali, e 1400 também é o ano que ocorre, os anos 1400, que ocorre a peste negra, tá? Então a gente vê também um decréscimo da população nesse período aí, certo? Então, vamos continuar. Bom, como eu falei para vocês, os feudos eles eram autossuficientes. E aí, a partir do momento que eles começam a transitar, começa a ocorrer esse comércio, se desenvolve esse chamado renascimento cultural, comercial, ou seja, o renascer do comércio. E aí, as cidades italianas elas vão ser protagonistas nesse desenvolvimento, principalmente Gênova e Veneza. O surgimento de rotas de comércio ligando o continente europeu, ou seja, essas rotas comerciais, e o cruzamento de rotas, as chamadas feiras. Champagne na França e Flandres na Bélgica. A retomada da monetarização, já que o comércio ele passa a se intensificar. Na época dos feudos, que eles estavam ainda autossuficientes, era basicamente o escambo, mas a partir da retomada do comércio, há uma monetarização da sociedade. Atividades de crédito e bancárias, e aí algumas ranças ou ligas que começam a surgir principalmente ali na região da Alemanha, tá? E desenvolver esse comércio aí em grande escala, e justamente o surgimento e o crescimento do comércio vai fazer com que a burguesia ela se torne um grupo cada vez mais forte socialmente. O renascimento urbano vem nesse leque aí. A retomada do comércio impulsiona as cidades, o desenvolvimento das cidades. Antes as pessoas estavam reclusas aonde? Ao feudo. Agora, com o desenvolvimento das cidades, com as pessoas sendo expulsas dos feudos por conta do excedente populacional, nós temos uma ascensão novamente das cidades. E por que lá no início da Idade Média as pessoas fugiam das cidades? Pela insegurança das invasões dos povos bárbaros. Quando eles invadiam, não tinha condições de defender uma cidade, era muito difícil. Então o feudo era mais fácil de fazer a defesa. E aí, com essas invasões diminuindo, volta, ou seja, nós temos um êxodo rural, as pessoas saindo dos feudos e migrando para as cidades. E aí, como eu falei para vocês, os burgos, eles eram essas fortalezas, cidades fortificadas. E os burgueses eram as pessoas que habitavam os burgos, geralmente artesãos e comerciantes. E ali, ó, entre o século XI e XIII, começa a libertação das cidades da autoridade dos senhores feudais, ou seja, os burgos, com o seu crescimento principalmente, ó, monetário, eles não querem estar mais submetidos à autoridade de um senhor feudal. Eles querem a sua independência. E muitos burgos eles começam a se tornar independentes nesse período.
Uma das características disso, tá? Dessa palavra, inclusive, nós vemos muito nas cidades germânicas, tá? Na Alemanha. Nós temos Hamburgo, tá? Estrasburgo, enfim, tem muitas cidades que têm esse nome, ou seja, a herança ali dessa transformação social. E, como eu falei, esses burgos eles eram concedidos por essas chamadas cartas de franquia. E aí, esse comerciante ele recebia essa carta para poder comercializar ali no burgo. Bom, outra coisa que nós não podemos deixar de falar são as guildas e as corporações de ofício, certo? Então, as guildas são associações de mercadores, ou seja, monopólio do comércio local, controle da concorrência estrangeira e regulamentação dos preços. Seria basicamente o que a gente chama hoje de cartel. Era uma forma deles se protegerem dos produtos estrangeiros e ali eles controlavam o preço, taxando o que vinha de fora. Então era uma maneira que os comerciantes locais eles tinham de se proteger. Então o comércio internacional ele acaba sendo pontual, ele se inicia, mas ele não é tão forte por conta dessa proteção que existia das guildas. E temos também as corporações de ofício, que eram associações de artesãos, que monopolizavam as atividades artesanais, controle da concorrência, regulamentação dos preços, estabelecimento de normas de produção, controle de qualidade e assistência aos membros. Então, por exemplo, as mais famosas corporações de ofício da Idade Média é a Corporação dos Pedreiros. Por quê? Idade Média nós temos as construções daquelas catedrais góticas gigantescas que nós temos na Europa. Então, quem dominava aquela arte, aquele conhecimento, dominava consequentemente o dinheiro. Então, o conhecimento daquele tipo de construção, ele era extremamente protegido pelas corporações de ofício. Então, eles se protegiam ali os membros da sua corporação de ofício. Assim, eles conseguiriam manipular os preços e botar os preços que eles bem entendessem, já que poucas pessoas tinham acesso àquele conhecimento. E tinham também os jornaleiros, que eram trabalhadores assalariados que trabalhavam por jornada. Nesse período é uma situação que começa a se desenvolver, tá? Não é a massa ainda dos trabalhadores que trabalham de maneira assalariada, que eram jornaleiros. Nós ainda tínhamos muitos trabalhadores que estavam presos às questões do campo, tá bom? Às relações de servidão. E, como eu falei para vocês ali, ó, peste negra ou a peste bubônica, que foi um dos marcos históricos ali, ó, no século XIV. Então, ó, estima-se que 1/3 dos europeus morreu por conta da peste negra. Então, imaginem, 1 em cada 3 pessoas, em média, morreu na Europa por conta da peste negra. Então, ó, essa doença foi trazida da China através principalmente de ratos contaminados, tá bom? E com essa vinda da doença, na sociedade europeia que não tinha uma higiene tão forte, acabou que foi um prato cheio para a proliferação dessa doença, tá? Como nós tínhamos uma sociedade extremamente ligada às questões religiosas, o que é que acontece? Muitas vezes as pessoas achavam que a peste negra havia sido um castigo de Deus, tá? Eles não sabiam, eles começam a se entender como é que aquela peste, como é que é o desenvolvimento daquela doença, tá bom? Então, foi importante por quê? Porque, obviamente, as pessoas que estão no campo, as pessoas que estão marginalizadas, são essas pessoas que vão sofrer mais com a peste negra. O resultado, nós temos menos mãos para trabalhar. Se nós temos menos trabalhadores, vai fazer com que a produção caia. E a produção caindo vai fazer com que os preços o quê? Aumentem. O resultado gera uma inflação. E a inflação nós sabemos que vai enfraquecer e vai afetar principalmente que população? Os mais carentes, os mais pobres. Então, após esse período da peste negra, nós vemos a eclosão de revoltas camponesas, tanto na França quanto na Inglaterra, tá? E não podemos falar, também já para começar a finalizar, das cruzadas. E o que eram? Expedições de caráter militar, realizadas por europeus, em nome da cruz de Cristo, objetivando libertar a Terra Santa das mãos dos infiéis. Então, quem tomava conta da Terra Santa
eram os muçulmanos. Então o objetivo das cruzadas, primeiro, era retirar o excedente populacional que tinha na Europa, obviamente que esse foi um dos objetivos, e também, obviamente, também tinha essa por trás, tinha esse arcabouço religioso de sim reaver a Terra Santa, que seria Jerusalém, tá? Sobre isso tem um filme Cruzadas que é muito bom, que mostra justamente a disputa entre os cristãos e os muçulmanos pela cidade de Jerusalém. Recomendo muito que vocês assistam, tá bom? Os seus objetivos: barrar a expansão do islamismo, que estava em ascensão muito grande nesse período, para retomar o controle da Terra Santa e conquistar áreas pagãs e recapturar territórios anteriormente cristãs. Tá? Então é esse o objetivo das cruzadas, certo? Então, ó, aqui tem os aspectos, certo? Ó, das cruzadas. Vamos pegar a canetinha aqui, mais uma vez. Então, ó, a primeira, ó, quem encomendou? Os nobres europeus. Ó. Conquista de Jerusalém e estabelecimento dos estados latinos na Terra Santa. O reino de Jerusalém, Principado de Antioquia e condados de Edessa e Trípoli. O objetivo da criação daí também era facilitar, era abrir caminho para que os peregrinos chegassem à Terra Santa de maneira tranquila, certo? A segunda, ó, liderada por Luís V da França e Conrado III da Alemanha, e aí eles são derrotados numa tentativa de ocupar Damasco. A terceira cruzada, a Cruzada dos Reis, aí a gente viu ó, Frederico I, Filipe II, Ricardo Coração do Leão, e aí os cristãos são capturados, capturaram São João de Acre, mas não conseguiram alterar a situação de perda da maior parte das possessões da Terra Santa. Então vejam que o tempo todo está lá e cá entre cristãos e muçulmanos. A quarta, nobres europeus, que é o saque de Constantinopla, a formação do Império Latino do Oriente, tá? Que é a fundação de Constantinopla. A quinta, os cristãos de diversos países europeus, e aí os cruzados tentam conquistar o Egito, mas foram derrotados. A sexta, Frederico II da Alemanha, tá? Assinatura de um acordo com os turcos, que garante por 15 anos o controle cristão sobre Jerusalém. Então veja que já tem um acordo firmado. A sétima, Luís IX da França, e a oitava também com ele, dirigida contra o Egito e dirigida contra a Tunísia. E a nona é a chamada Cruzada das Crianças, porque dizia que as crianças, por serem puras, seriam responsáveis por tomar Jerusalém. E aí eles mandam navios cheios de crianças para lá para retomar. O resultado é que a maioria foi assassinada e as que sobraram foram escravizadas, tá bom? Mas qual foi o resultado dessas cruzadas para o mundo europeu? Fortaleceu o comércio, tá? Por quê? Porque abriu algumas rotas comerciais. A instalação dessas feiras medievais em Flandres, Gênova e Veneza, os três principais pontos de comércio, as três principais cidades de desenvolvimento comercial na Europa nesse período. E esse sucesso comercial, com a reabertura do mar Mediterrâneo e as rotas de comércio proporcionando maior contato entre o Oriente e o Ocidente, abrindo o Ocidente para as especiarias que vinham do Oriente. E aí a porta de entrada vai ser o mar Mediterrâneo e as cidades italianas, tá bom? Bom, galera, a gente fica por aqui, certo? E eu vou liberar para vocês a atividade do SAI sobre a Baixa Idade Média, tá bom? E peço também que vocês façam as atividades do livro, tá bom? Façam as atividades do livro, beleza? Um abraço, galera, e até a nossa próxima aula. Tchau!